Você que deseja receber benefícios e, por que não, no futuro se aposentar. Calma, eu te explico tudo, porque esse vídeo eu dedico a você. E olha, observa na sua carteira de trabalho o número PIS/PASEP ou NIT/NIS. Pronto! Você é um afiliado do INSS. Sendo assim, eu preciso te alertar, não basta somente contribuir com o Seguro Social, o INSS. Existe um documento chamado CNIS e nele consta todas as informações que viabiliza a concessão ou não de qualquer benefício, incluindo a aposentadoria. A vida previdenciária do contribuinte está aqui. Ele é o extrato de todas as suas contribuições feitas. Com o objetivo de entender o CNIS, eu te convido e de uma forma bem prática, vem comigo nesse vídeo que eu vou tratar sobre esse tema que é tão, mas tão importante. Então, eu preciso entender esse documento. A primeira coisa é baixar um CNIS. Eu venho aqui no Google, meu INSS, é nesse site. Eu clico aqui. Eu preciso ter um cadastro no Gov.br. Eu entro com o meu CPF. Em seguida, vai me pedir uma senha. Entrar. Ok, gente. Entrei aqui em Gov.br. Vocês viram que é bem simples e rápido, né? E vimos aqui que tem vários serviços, mas o que eu quero mesmo é extrato de contribuições CNIS. Então eu clico aqui. Ele vai me exportar o meu extrato de contribuições. E vocês veem aqui que interessante a mensagem. É um documento que traz as informações de todos os seus vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Mas o que eu quero mesmo é baixar o PDF, então eu clico aqui. Eu dou um continuar na versão mais completa. Download concluído. Pronto, eu tenho aqui então o documento já aberto. Como eu já disse, esse é o principal documento previdenciário do INSS. Esse documento não pode ter erros. A vida previdenciária do contribuinte do INSS está aqui. Esse é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, extrato previdenciário. Ele é a base com todas as informações, vínculos, contribuições, remunerações do contribuinte. Esse documento acaba aqui sendo o espelho de toda a vida do trabalhador, de forma resumida, claro. O CNIS ele torna viável as concessões de qualquer benefício do INSS, desde uma aposentadoria, benefício por incapacidade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílios-doença. Enfim, esse é o documento mais importante que você pode ter pensando num futuro benefício do INSS. É um CNIS completo, sem pendências e sem erros, é a maior prova inquestionável de seus vínculos e recolhimentos previdenciários. Aqui nesse campo ficam os seus dados de cadastro como filiado. Inclusive, pode haver mais de um NIT do mesmo contribuinte. Isso é possível devido ao órgão de cadastro do NIT. Muitas vezes ele é feito na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no próprio INSS. Com isso ele recebe nomes diferentes, né? Caixa ele é o PIS, no Banco do Brasil é o PASEP, no INSS é o NIT. Então é importante a atenção quanto a isso, porque é possível ter mais de um CNIS, ou constar no mesmo CNIS números de identificações diferentes do mesmo filiado. Então, esse campo de identificação, em resumo, além do NIT, temos ali o CPF, o nome da mãe, que é extremamente importante numa identificação e distinção de um cadastro, e a data de nascimento. E no próximo campo, eu tenho relações previdenciárias. Aqui, de forma sequencial, aparecem os vínculos. Então, nessa página do CNIS, eu tenho sequência 1, sequência 2 e sequência 3. Na sequência 1, eu tenho então como vínculo
uma empresa e aparece também o código dessa empresa, que é o próprio CNPJ. Depois, eu estou circulando aqui o tipo de filiação. Nesse caso, se trata de um empregado CLT, mas poderia ser um contribuinte individual, autônomo ou MEI, um empregado doméstico, um segurado facultativo ou um trabalhador avulso. E na sequência, um dado muito importante, que é a data de início e a data de fim nesse vínculo. Aliás, esse é um dos problemas que pede a correção de um CNIS. Muitas vezes não tem a data fim de um determinado vínculo. Isso causa um problema na hora da concessão de um benefício para o contribuinte. E na sequência 2, eu tenho um outro vínculo. E aqui eu destaco: verifique os indicadores e se consta alguma pendência. Nesse caso, aparece ali o indicador PEXT, PEXT. Ele significa um vínculo extemporâneo, quer dizer, uma informação ou um vínculo foi passado em atraso ao INSS. Na verdade, nem é uma culpa do INSS, é simplesmente um atraso da empresa que contrata o serviço em relação ao prazo que ela tem para informar o INSS. E aqui nesse caso é muito provável que tenha que ser comprovado. Muitas vezes através de carteira profissional, eventualmente uma GPS ou o FGTS. E nesse vínculo 2 eu destaco também uma falta de data fim. Essa é uma falha comum e muito importante. E nesse exemplo terá que ser corrigida. Então, vamos simplificar as coisas. Para entendermos o que precisa ser feito em cada ponto do nosso CNIS, vou te passar uma dica de ouro. Existe uma portaria, a Portaria 990 de 2022, ali no anexo 5, você vai encontrar uma relação de todos os indicadores, com as siglas ou abreviatura e o seu significado. Como eu disse, esse é o anexo, a relação completa dos indicadores. E eu vou mostrar 3 indicadores, um de cada categoria, só para exemplificar. Esse é um bom exemplo, o indicador de pendência, PREC, Facult Conc. A descrição, a gente tem aqui um recolhimento ou período de contribuinte facultativo concomitante com outro vínculo. Provavelmente fez um complemento ali de contribuição de forma facultativa. Há necessidade de verificar, pois pode ter um erro aqui, principalmente se a outra contribuição, já que são 2 concomitantes, significa que é ao mesmo tempo. Se a outra for de contribuinte obrigatório por ter atividade remunerada, não poderia de forma nenhuma contribuir de forma facultativa. Aqui, por exemplo, temos o indicador de alerta, começando com I, IREC, FBR, DEF. Houve aqui um recolhimento facultativo baixa renda e deferido, válido. Então, ele está aqui indicando que o recolhimento foi deferido, ele está válido. E o último exemplo, um indicador que começa com a letra A, CNIS VR, acerto realizado pelo INSS. Demonstra que foi efetuado um acerto do vínculo pelo INSS, ou seja, não há necessidade de nenhuma ação. E eu deixei na descrição desse vídeo o link para você ir direto na portaria. O objetivo desse vídeo não é detalhar todos os indicadores, mas de uma forma resumida, eu já consigo te passar que os indicadores de pendência, eles têm o início sempre com a letra P, conforme nesse exemplo, PEXT, que é o PEXT. Ele é um indicador, como eu já disse, de atraso de informações para o INSS e vai necessitar uma correção, uma comprovação de informações. E uma outra categoria é o indicador de alerta. Ele geralmente começa com a letra I. E muitas vezes não há necessidade de uma correção. Ele está ali para te dar um alerta de uma situação. E por último, o indicador de acerto. Geralmente começa com a letra A e ele indica um status, uma situação atual, se o INSS já deferiu o pedido de acerto. E apesar de o pedido de acerto ser um tema de um outro vídeo, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o relatório de solicitação de acerto para o INSS.
E aqui, então, na sequência 3, eu tenho um outro vínculo, e o detalhe que eu quero comentar é sobre remunerações. Eu tenho aqui a competência, a remuneração e o indicador que acabamos de falar. Os lançamentos aqui são mês a mês e sequenciais. E aqui fica fácil de visualizar que são 3 campos, e é possível ali você distinguir, por exemplo, o mês 7, o mês 8, o mês 9, o mês 10, 11 e 12, de uma forma sequencial em 3 campos distintos. Bom, pessoal, comentem o que vocês acharam desse formato de explicação. O objetivo era, então, só o conhecimento dos campos do nosso quinis. Se vocês acharem interessante, comentem e eu faço um vídeo em relação a como fazer a solicitação para correção dos campos de pendência do quinis. Claro, sempre de uma forma muito prática. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.